Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre manutenção do ambiente ruminal, digestão e absorção intestinal. Bem, o ambiente ruminal, né, ele é importante de ser estudado, uma vez que é o local onde acontece os principais processos fermentativos para que ocorra a produção, né, do tal dos ácidos graxos voláteis que vão ser utilizados pelo metabolismo do ruminante, né? Lembrando aí que o rumen, né, é a primeira porção ali do estômago do ruminante, né, que vai ser composto aí por rumen, retículo, omaso e abomaso, né? Então, as condições especializadas do rumen, né, vão incluir aí manutenção da temperatura do rumen, o pH dele, a ausência de oxigênio para garantir os processos de fermentação, manutenção dos padrões de motilidade e a presença dos micro-organismos que vão ser importantes no metabolismo dos diversos nutrientes, né, como carboidratos, lipídios, proteína. A temperatura do rumen, ela é em torno de 39 graus e por essa razão deve-se ter uma atenção especial para a temperatura da água consumida. Uma vez que se a temperatura desta água, né, estiver elevada, ela pode alterar essa temperatura ruminal, isso pode comprometer, além do metabolismo ruminal, o consumo desses animais. A ausência de oxigênio também é um parâmetro importante, uma vez que a ausência desse oxigênio vai ser um fator importante para a sobrevivência das bactérias, né? Que vão fazer um processo fermentativo, uma vez que as bactérias ruminais, né, são anaeróbias ou anaeróbias facultativas. E o pH do rumen, né, que vai girar em torno de 6 a 7, uma vez que esse pH ele é importante para a sobrevivência, né, dos diferentes tipos de micro-organismos, uma vez que protozoários e bactérias celulolíticas, que são aquelas que vão degradar a celulose, e alguns protozoários que também são celulolíticos, eles vão ter uma sobrevivência aí com um pH em torno de 6,2, enquanto que as bactérias amilolíticas, que são aquelas que degradam o amido, vão ter uma sobrevivência favorável em torno do pH de 5,8, ou seja, pH mais próximo da acidez. Um outro parâmetro importante a ser visto no ambiente ruminal é a motilidade do trato gastrointestinal. Uma vez que o processo de movimentação do rumen, ele vai empurrar o alimento de um local para o outro, bem como reter o alimento em um determinado local para digestão e absorção, e quebrar fisicamente o alimento e misturá-lo às secreções digestivas, né? Além disso, essa motilidade do trato gastrointestinal vai ser importante lá no rumen para permitir uma maior adsorção dos micro-organismos ao partícula do alimento, né? E assim fazer o processo digestivo. Lá no rumen, né, nós vamos ter receptores de estiramento nas paredes e nos pilares que monitoram o volume do rumen e a sua distensão. E vamos ver numa aula posterior sobre parâmetros que interferem no consumo dos animais ruminantes, né? E aqui nós vamos ver que esse processo de verificação da distensão e do volume do rumen é importante para determinar o consumo de alimento por esses animais, né? Então aqui nós temos essa representação, né, nessa imagem, né, o pilar aqui ruminal, tá? Que vai monitorar, né, essa distensão ruminal. Bem como aqui nós temos as papilas do rumen, que vão ser importantes na absorção dos ácidos graxos voláteis. A distensão moderada, né, ela aumenta a motilidade do rumen, né, que vai ter aí um efeito no efeito sobre o tamanho de partícula, tá? O que é esse tamanho de partícula? É basicamente o tamanho de partícula suficiente que o alimento deve ter para permanecer no rumen ou passar para os demais compartimentos do trato gastrointestinal, tá? E esse processo e essa maior distensão, né, do rumen,
ela pode aí aumentar a velocidade de passagem para os pré-estômagos, tá? E a consistência da, e a, como e a consistência da digesta, ela vai influenciar na motilidade ruminal, como? Através dos receptores de tensão. Isso porque dietas à base de concentrado finamente moídas, elas têm baixa tensão muscular com influência negativa, ou seja, reduz a motilidade intestinal. Então, assim, as dietas que são à base de grãos, por exemplo, né, ou que são finamente moídas, né, elas, como elas, elas não conseguem, né, por serem finamente moídas, elas tendem a se depositar na região mais baixa do rumen, né? E aí, o que vai acontecer? Os receptores de tensão da motilidade ruminal não entendem que tem alimento ali no rumen, né? Aliás, não entende fisicamente, digamos assim, tá? Que aquele alimento está presente lá no rumen. Então, a motilidade ela vai tender a reduzir devido a essa baixa tensão muscular por redução dessa motilidade. Já dietas à base de forragem ou grosseira, elas têm efeito positivo e aumentam a motilidade rumino-reticular. Isso porque a dieta à base de forragem, ela promove essa maior distensão ruminal, né? Ela ocupa maior espaço no rumen e esses receptores de tensão vão ter contato com esse alimento e, consequentemente, vai aumentar a motilidade ruminal para facilitar o processo de digestão. E existe uma relação entre o pH também e a motilidade ruminal, no qual existem quimiorreceptores na parede do rumen e do retículo que monitoram, né, pH, concentração de ácidos graxos voláteis, força iônica, tá? E qual que é a importância desse pH sobre a motilidade ruminal, tá? Existe uma relação muito forte entre o aumento da concentração dos ácidos graxos voláteis, lembrando que existem diversos ácidos graxos voláteis que são produzidos no rumen, mas existem três principais, que é acetato, propionato e butirato, tá? E o aumento da concentração desses ácidos graxos reduz o pH do rumen, tá? E, portanto, o que acontece? Vai ocorrer uma supressão da motilidade ruminal, tá? E o pH, né? Quando o pH fica aí menor que 5, a motilidade ela vai chegar a ficar deprimida, ou seja, o rumen ele vai parar de se movimentar. Então, por essa razão que aqui, por exemplo, dietas que são finamente moídas ou à base de concentrado, essas dietas têm um grau de fermentação muito alto, ou seja, elas produzem uma alta quantidade desses ácidos graxos voláteis, principalmente propionato, mas a gente vai ver isso com detalhes em outras aulas, tá? Então, como aumenta muito a concentração desses ácidos graxos voláteis, né, vai cair o pH, e aí, com a redução desse pH, o rumen ele vai tender a parar a sua motilidade.